você que acompanha o canal Resumo Virtual, estou de volta para a gente gravar mais um vídeo de atualidades. Dessa vez nós vamos gravar uma provinha que foi agora do dia 1º de outubro da VUNESP para o cargo de jornalista da Câmara Municipal de Valinhos. São 5 questões, achei aí questões nível fácil, médio e difícil, como a VUNESP sempre faz, e resolvi corrigir essa prova, trazer para vocês para a gente dar uma atualizada aí, que acho que o conteúdo já está um pouco antigo. E quem vai prestar prova de atualidades daqui para frente tem que se atentar muito nessas questões agora de agosto e setembro. Essas questões mesmo, por exemplo, foram bastante focadas no mês de agosto, que é a tendência, né? Normalmente o edital ele traz primeiro semestre de 2017, mas ele foca mais ou menos nos 2 últimos meses antes do concurso, que é o caso dessa prova aqui. E depois desse vídeo a gente volta a gravar, então, atualidades de agosto, já tá tudo preparado, só falta gravar, e setembro. Então, vamos começar. Começa na questão 21, seguindo aí a ordem que foi dada na prova. Vamos ler. Caminhões-tanque e homens do Exército já podem ser vistos circulando pelas ruas do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 28 de julho. Ao todo, mais de 10.000 agentes federais de segurança atuarão no estado até o final deste ano, com prazo prorrogável até dezembro de 2018. As tropas iniciaram os bloqueios nesta sexta-feira nas principais vias expressas, além de pontos turísticos da cidade. A medida foi autorizada pelo presidente Michel Temer por meio de um decreto GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Notícia de 28 de julho. Entre as principais razões utilizadas para justificar tal medida, é correto identificar a ocorrência de sucessivas rebeliões com mortes de reféns em presídios fluminenses, o assassinato de mais de 90 policiais em solo fluminense desde o início do ano, o alto número de arrastões que afetou as praias mais famosas da cidade entre junho e julho, as desocupações forçadas de prédios públicos feitas por traficantes como demonstração de força, a morte de mais de 10 turistas estrangeiros em situações de violência ocorrida desde o início deste ano. Bom, essa questão, né, ela tá bem atual, apesar dela ser de julho, ela tá bem atual, por quê? Porque teve um conflito recentemente, acho que começou há cerca de 2 semanas, foi no Rock in Rio, e eu estava no Rio, na Rocinha, né? E o exército foi enviado para lá. Agora eles já saíram, mas eles estavam lá na Rocinha para tentar controlar a situação. Então, tudo isso, essa chegada do exército ao Rio de Janeiro tem a ver com a violência urbana que a cidade vive. Então, tudo relacionado com violência. Mas as questões aí, as alternativas, todas elas também estão relacionadas à violência, né? É difícil a gente identificar qual é. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre assistindo jornal, lendo, né? Pra gente conseguir, às vezes, saber qual alternativa é exatamente. Por exemplo, o alto número de arrastões que afetou as praias mais famosas da cidade entre junho e julho. A gente tem que pensar assim, nossa, eu lembro de ter ouvido falar disso. Eu acho que, né, o examinador, ele quis confundir mesmo, porque a gente sabe que o fundo é a violência, né? Quando chega a questão assim, a gente tem que pensar, o que eu ouvi falar? O que se falou mais para chegar a uma conclusão? Porque isso confunde mesmo. Então, aí nessa questão, o que eu lembrei na hora que eu vi, né? Eu lembrei de uma reportagem que eu assisti no Fantástico, falando sobre a morte do 100º policial no Rio de Janeiro só neste ano, né? Então eles traziam aí, na reportagem eles trouxeram o nome de todos os policiais mortos e lembrando especificamente aí do 100º. Na questão da prova, como foi em julho, aí fala 90 policiais, né? Mas já chegou aos 100, acredito que dessa reportagem que eu assisti, que já faz algum tempo, já passou dos 100. Então a resposta aí correta é o assassinato de mais de 90 policiais em solo fluminense desde o início do ano. É um número muito, 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 muito elevado. É coisa que assim, eu vi um gráfico numa reportagem, acho que eu até coloquei no Facebook do Resumo Virtual, que assim, o que morre de policial no Rio de Janeiro não é igual o que morre em vários países somados, né?
Então é um número muito alto. E assim, a violência é uma coisa realmente, né, que tá sempre no noticiário, é a violência do Rio de Janeiro. Eu fui pra lá, pra ir no Rock in Rio, e eu nunca tinha ido pro Rio, foi a primeira vez. E eu tava com bastante medo, assim, de ir. Mas assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas mesmo assim eu presenciei. Eu fui pra Ipanema e Copacabana, e lá em Ipanema eu presenciei um menino, devia ter lá seus 13 anos, apanhando de uma pessoa da praia com a anuência do segurança, né? O segurança tava lá com um cacetete, deu pra uma pessoa lá, pra um homem na praia, e ele bateu no menino e o pessoal olhou, todo mundo, algumas pessoas ficaram meio em choque, né? Olha o que tá acontecendo, que absurdo e tal, mas ninguém fez nada, assim. Eu acho que isso já deve fazer parte do cotidiano. Depois eu peguei o metrô pra ir embora. E aí teve uma briga no metrô e uma mulher saiu de lá da frente apavorada, veio até o vagão que eu tava apavorada. Falei, meu Deus, agora que vai acontecer, né? E aí ela falou, é uma briga. E aí as portas se fecharam, mas o metrô não ia, ficava parado. E de repente os seguranças do metrô já agiram muito rápido, assim, pra controlar a briga. E foi do lado de fora. Começou do lado de dentro, mas foi pro lado de fora, né? E as pessoas acho que já acham essa situação de briga no metrô bem comum, né? Mas a gente que, não, por exemplo, eu moro numa cidade que não tem metrô, só tem ônibus, não tem praia também, né? Então, acho essa situação bem comum. E também, pra mim, também foi uma coisa bem, assim, difícil que eu não estou acostumada, foi ver aquela cena do cara, né, no caso, batendo no menino, e todo mundo achando normal, né? Então é essa questão aí da violência urbana que obriga as pessoas a meio que já se acostumarem com isso, né? Infelizmente. Então, no caso, aí a resposta correta é a resposta B. Próxima. E na próxima eu trago até a reportagem, eu não estava lembrando. 100 PMs assassinados, média maior em mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Dados oficiais da Polícia Militar indicam que 80% das vítimas dos últimos 22 anos estavam de folga. Especialistas culpam bicos, colapso do Estado e política de confronto pelo grande número de mortes. Tá? Então, quem quiser acessar a reportagem pode baixar o slide que está na descrição do vídeo e aí acessar a reportagem completa. Então, resposta B. Próxima. A empresa estatal Petróleos de Venezuela e seus aliados começaram a estudar um plano B para encontrar mercados para o petróleo venezuelano se o presidente americano Donald Trump ampliar sanções e proibir importações. A matéria do Estado de São Paulo do dia 2 de agosto. A possibilidade de embargo do petróleo da Venezuela por parte dos Estados Unidos passou a ser discutida com mais intensidade após o governo venezuelano romper diplomaticamente com organismos internacionais como a ONU e a OEA, fechar totalmente as suas fronteiras, impedindo a entrada e a saída de venezuelanos do país, decretar estado de sítio, fechando o Congresso e o Judiciário e proibindo manifestações, optar pela convocação de eleições para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, nacionalizar algumas empresas de capital norte-americana que atuam no país. Bom, essa questão, para quem está acompanhando toda essa situação na Venezuela, eu acho que até o nosso canal, porque eu gravei um vídeo no nosso canal de julho falando sobre essa tal de Assembleia Nacional Constituinte. Muito fácil. Quem assistiu esse vídeo com certeza acertou. Por quê? Porque a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, propôs já em maio essa convocação para eleições da Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É você eleger pessoas para propor fazer uma nova Constituição. Ele quer substituir a Constituição de 1999, que no caso quem fez foi o Hugo Chávez, e fazer uma nova. A justificativa do Nicolás Maduro é que com essa Constituição vai trazer novamente a paz à Venezuela. Mas para a oposição é mais uma tentativa de golpe para ele permanecer no poder, mudar a Constituição e dar um jeito de permanecer no poder, já que novas eleições teriam que acontecer em 2018. Eu acho que realmente pelo andamento das coisas,
difícil de acontecerem essas eleições. Então, é toda essa questão da Assembleia Constituinte que a gente vê como uma forma de golpe, de uma pretensão de permanecer no poder, ou seja, uma ditadura, e que os países, muitos, já se manifestaram contrários a isso. Inclusive, o Brasil suspendeu, mais uma vez, a Venezuela do Mercosul, né? E com um consenso dos outros países do Mercosul. A gente vai ver isso detalhadamente no vídeo de agosto, mas eu acho que aquele vídeo de julho que nós gravamos deu pra ficar claro que é isso. Então, Donald Trump ameaçou, né? Se a Venezuela realmente tiver essas eleições, haverá sanções. E realmente houve as eleições. O governo venezuelano disse que foi um sucesso, a oposição disse que não, que foi bem menos pessoas às urnas, né? O governo falou em coisa de 8 milhões de pessoas, a oposição 2 milhões. Mas teve essa votação, teve os eleitos, 500 e poucas pessoas, inclusive quem foi eleito? Filho do Nicolás Maduro e a mulher dele, ou seja, a oposição não está presente nessa Assembleia Nacional Constituinte para fazer a nova Constituição. Ou seja, uma nova Constituição feita sem a participação da oposição, a gente já vê que isso não pode ser compatível com a democracia. Então, tudo isso, essa questão aí relacionada com as eleições da Assembleia Nacional Constituinte, letra D. Próxima questão, então. O governo decidiu nesta quarta-feira, 19 de julho, aumentar tributos que incidem sobre os combustíveis. Segundo integrantes do governo, o presidente Michel Temer deu sinal verde para a equipe econômica a definir a medida. As novas alíquotas entram em vigor nesta quinta, após publicação de decreto numa edição extra do Diário Oficial da União. O objetivo do aumento é aumentar a arrecadação com o intuito de realizar superávit ao final do ano, obtendo resultado fiscal melhor do que o planejado no orçamento, contribuir para o aumento geral dos preços, pressionando a inflação de forma a contrariar a tendência de deflação e recessão dos últimos meses, desestimular o consumo automobilístico de combustíveis fósseis, garantindo o fornecimento de petróleo para a geração de energia das termoelétricas, controlar a demanda por combustíveis na medida em que a queda da oferta de petróleo para o mercado interno poderia gerar pressão inflacionária, cobrir um buraco nas receitas públicas que estão mais baixas do que o previsto e evitar uma revisão da meta de déficit estipulada para este ano. Bom, eu acho que essa questão a gente já pode logo de cara eliminar a B, C e D, né? Porque aí são questões que não tem nada a ver. A A e a E pode até confundir um pouquinho e aí você tem que estar atento realmente para o que está acontecendo. E essa questão do aumento do imposto sobre os combustíveis foi muito comentada, por quê? Porque depois que ele mandou aumentar, foi um juiz e mandou cancelar, e aí suspendeu, e aí já revogou e já aumentou de novo. Eu até lembro que eu fui abastecer no dia seguinte, e aí eu perguntei lá pro frentista, mas vocês já abaixaram? Porque um juiz mandou suspender? Não, aqui não abaixou, aqui tá seguindo o aumento do governo, enfim, aquela bagunça de sempre. Um manda, o outro desmanda, o outro vai lá e manda, e a gente nunca sabe quem é que manda mais, né? Mas nesse caso, quem é que venceu, no caso, né, foi o presidente, porque o combustível está caríssimo, né? Acho que todo mundo sabe. Aqui, por exemplo, em Rio Preto, o álcool hoje tá R$ 2,69. Foi um dos valores mais caros que eu já paguei até agora, morando aqui há 2 anos. Mas eu já paguei até... O máximo que eu paguei foi R$ 2,89. Mas eu sei que tem cidades, capital, por exemplo, que esse valor chega a ser ainda mais caro. A gasolina eu nem coloco porque é mais caro ainda, né? Mas no caso aqui, a alternativa correta é a alternativa E. Então, o motivo é cobrir o buraco na receita pública, que estão mais baixas do que o previsto, e evitar uma revisão da meta de déficit estipulada para este ano. A resposta é, ou seja, o governo está fazendo de tudo para arrecadar, porque o rombo nas contas públicas está cada vez maior, né? Então, por isso,
toda essa história de reforma, previdência, reforma disso, daquilo, aumentar a receita, e para aumentar a receita tem que aumentar impostos. É claro que o governo poderia cobrar a dívida dos bancos, de grandes empresas, mas aí eles resolvem perdoar a dívida, né, dos grandes empresários. É uma grande contradição, que fica difícil um pouco de entender, né? No próximo slide, então, ó, até coloquei a matéria aí, ó. O governo anuncia aumento de impostos sobre combustíveis, também foi anunciado o bloqueio de 6 bilhões no orçamento. O objetivo é evitar que rombo das contas passe o limite de 139 bilhões, tá? E até um pouquinho ali, ó, o presidente Temer disse que o governo é eficiente a respeito do dinheiro de impostos. Desde o primeiro dia, temos promovido exatamente eficiência no governo. Demos também transparência à situação das contas públicas e estamos tratando com seriedade o dinheiro do pagador de impostos. Então, a resposta é E. Próxima questão, mais uma, Michel Temer. Vamos lá. A Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Com o resultado, a Câmara não aprova a admissibilidade para que o Supremo Tribunal Federal investigue Temer. Com essa decisão, a denúncia é suspensa e só pode ser retomada depois que Temer deixar a presidência da República. No dia 26 de junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, agora ex-procurador, né? Porque a gente tá gravando, o Janot já saiu do cargo, quem assumiu, Raquel Dodge, que é inclusive uma opositora, né, do grupo contrário ao Janot. Mas enfim, enviou ao STF a denúncia contra Temer com base na delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS. Foi a primeira vez que o presidente da República foi alvo de um pedido de investigação no exercício do mandato. Gente, óbvio que essa questão vai cair em alguma prova de atualidade. Já caiu. E eu não duvido que caia de novo, porque é uma coisa inédita, né? E tudo que é, assim, é inédito, é forte, vai aparecer, né? Então, qual que é o inedetismo, né, digamos, desse caso? Porque corrupção a gente vê sempre. É o fato de um presidente estar sendo investigado ainda no mandato dele, né? Então, isso é um fato inédito, então tem que ficar atento, tá? Então, a denúncia contra Michel Temer, citada na notícia, acusava o presidente de desrespeito à Constituição, evasão fiscal, corrupção passiva, improbidade administrativa, prática de caixa 2. Acho que essa questão não tem nem que pensar, você vai direto na resposta, que é o quê? Corrupção passiva. Então, no caso, né, essa questão da corrupção estaria ligada a uma delação do Joesley Batista, que teria dito que o Michel Temer teria recebido 500 mil, uma propina teria sido enviada para ele. Eu não lembro agora dos detalhes exatos, mas isso até tá no vídeo de agosto que a gente vai gravar. Então, mas tem a ver com essa questão da propina que se configura em corrupção, que é a resposta. Eu lembro bem desse dia, porque eu fui ligar a TV para assistir a novela, que eu gosto de assistir aquela novela das 6, gostava, né? Novo Mundo, que agora acabou. E aí eu fui assistir e não tava passando uma votação, né? E aí eu fiquei presa na TV, né? Eu queria parar, mas não conseguia, porque eu queria ver quem ia ser o próximo deputado e como que eles iam votar, né? No prosseguimento aí desse caso aí do Temer. E aí fiquei assistindo, né? O sim, o não. E eu achava muito engraçado aqueles deputados que falavam assim, eu queria votar sim pelo prosseguimento da denúncia, mas meu voto é não, porque senão o país vai virar um caos. Então, prefiro que ele seja julgado depois que ele não for mais presidente, né? Como, né? Vamos deixar ele ser presidente, porque tá bagunçado, mas depois ele vai ser julgado, né? Então, mas enfim, né? Política tem tudo isso. E última questão. O governo da Coreia do Norte reagiu nesta segunda-feira às novas sanções impostas pela ONU. Num comunicado lido na TV oficial, o governo da Coreia do Norte ameaçou
Se os Estados Unidos acham que estão seguros, estão muito enganados. Nossa resposta vai ser 1000 vezes mais forte. Foi uma reação ao Conselho de Segurança da ONU que, neste fim de semana, aprovou por unanimidade novas sanções ao país asiático. Ninguém mais pode comprar carvão, minérios e frutos do mar da Coreia do Norte. Isso representa 1/3 das exportações do país. O que levou às sanções mencionadas na notícia foi realização de novos testes com mísseis pelo governo norte-coreano, bloqueio naval do Mar do Japão pela Marinha da Guerra norte-coreana, remilitarização da fronteira entre as Coreias pelo governo norte-coreano, invasão do espaço aéreo chinês pela aeronáutica norte-coreana, lançamento de um satélite norte-coreano destinado à vigilância espacial. Bom, aí também, para saber a resposta, tem que estar acompanhando sempre. E a resposta, já vou falar direto. Resposta A. Realização de novos testes com mísseis pelo governo norte-coreano. Eles estão afrontando, Estados Unidos estão afrontando todo mundo realizando esses testes nucleares. Então, no próximo slide, Coreia do Norte reage às novas sanções impostas pela ONU. Olhando aí, ó, o míssil já é capaz de atingir qualquer lugar dos Estados Unidos, diz o governo da Coreia do Norte, em um comunicado oficial. No próximo slide, se os Estados Unidos acham que estão seguros, estão muito enganados. Nossa resposta vai ser 1000 vezes mais forte. E aí vocês podem parar o vídeo, ler o slide ou baixar, mas a resposta então é a letra A. No próximo slide, a gente vê o gabarito. Como eu sempre falo para vocês, a Unesp ela distribui bem, ó, um B, um D, um E, um C e um A. Então, dá pra gente pensar, se você tiver em dúvida, ver se já repetiu alguma. E essa foi a prova. Está acabando o meu tempo aqui no celular. Até o próximo vídeo.